parte da decomposição de um número em um produto de fatores primos. Então, senhores, decompor, nada mais nada menos, é separar os elementos em componentes. Um número pode ser decomposto em fatores primos, assim como um polígono pode ser decomposto em triângulos. Senhores, para decompor um número em fatores primos, o que devemos fazer? Devemos dividir o número dado pelos números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, etc., na ordem crescente, até encontrarmos o 1. Em outras palavras, senhores, a decomposição é executada por intermédio de uma divisão, por intermédio dos quocientes, ou dos divisores, melhor dizendo, que são os números primos tomados em ordem crescente, até encontrarmos o 1, quociente 1. Decompor ou fatorar um determinado número é escrevê-lo na forma da multiplicação ou da potenciação, na condição de que os fatores ou as bases sejam números primos. Então, senhores, decompor em fatores primos, se deve sempre apresentar ao final dessa decomposição a dependência de uma multiplicação que pode ser apresentada por valores, fatores simples, ou então na base de potências, desde que essas bases, essas potências, os valores sejam números primos. Senhores, vejamos aqui um pequeno exemplo a princípio. Decompor o número 36 em um produto de números primos. Então, senhores, uma das maneiras de executarmos é o seguinte. Primeiro devemos lembrar que só podemos executar na nossa divisão os números primos e em ordem crescente de valores. Começamos em geral com 2, com 3, etc, etc. Bom, vamos então aqui ao nosso caso. 36 é o que deve ser fatorado. Então, senhores, dentre os números primos, o primeiro que devemos verificar é o 2, ou seja, 36 é um número divisível por 2, lógico, né, senhores? Ele é par. Então, vamos usar o 2. Executamos 36 divididos por 2, senhores, chegamos ao 18. O 18, senhores, continua divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número par. Então, novamente, usamos o fator 2. E executamos mentalmente. 18 divididos por 2, 9. Então, abaixo aqui do nosso 18, usamos o 9. Senhores, agora o que se verifica? O 9 não é mais pelo fator 2, ou pelo primo 2. Então, temos que saltar para o 3. O 9, senhores, é divisível por 3? É sim, né? Então, vamos usar o 3 como divisor do 9. 9 divididos por 3, 3. E, senhores, o 3 é dividido pelo próprio 3. Então, vamos usar o 3 novamente. E 3 divididos por 3, 1. Bem, senhores, aqui nós concluímos o fatoramento do número 36, que pode ser apresentado como 36 é igual a 2 vezes a base 2, ou primo 2, ao quadrado. 2 vezes ao quadrado, porque temos duas bases 2, ou 2 divisores 2, ou 2 primos 2. Da mesma maneira, vezes 3 ao quadrado. Se você quiser verificar a prova, é só você executar. Aqui chegamos a 4 vezes 3 ao quadrado, 9, né, senhores? E 4 vezes 9 é o 36. Então, senhores, aí é uma das maneiras. Mas temos outro método também. O 36, por esse outro método, senhores, como você chega? Você toma 36 e pega dois fatores deles quaisquer, não necessariamente primos. Por exemplo, podemos dizer que o 36 é o 4 vezes 9. Tudo bem. Então, vamos ter que desenvolver esses termos, esses fatores, até chegar a primos. Ora, quem é 4, senhores? É o 2 vezes 2. Então, chegamos a primo. Escrevemos o 4 como 2 primos. Da mesma maneira, senhores, quem é 9? É o 3 vezes 3. Então, senhores, podemos dizer que o 36 fatorado corresponde a 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2 que nos dá 2 ao quadrado,
vezes 3 vezes 3, que nos dá o 3 ao quadrado. Senhores, então aí há outra maneira de você fazer este tipo de fatoramento, ou seja, pela maneira tradicional e por esse outro método. Senhores, mais um exemplo, 180 agora em produto de fatores primos. Iniciamos, senhores, da mesma maneira, vamos ter que arranjar, né, aqui no caso os primos, na sequência, e tomando logo aqui o 180 por 2, por quê? Porque 180 é um número par, e é divisível por 2, que é o nosso primeiro fator primo, ou primeiro número primo. E 180 dividido por 2, senhores, é o 90. Continuou par, continua 2. 90 dividido por 2, senhores, 45. 45, opa, não é par. Temos que verificar se salta para o 3. E verificamos pelo critério de divisibilidades que 4 mais 5 é o 9. E 9 é dividido por 3. Se 9 é divisível por 3, senhores, o 45 também pode ser executado ou dividido por 3. Então, vamos usá-lo. 45 divididos por 3, senhores, dá 15. Será que o 15 continua por 3 ou passa a ser para outro? Você verifica. Para ser por 3, soma 1 mais 5, 6. Soma dos algarismos do 15 é dividido por 3. Então, 3 para ele. 15 dividido por 3, senhores, 5. Bom, senhores, agora o 5 não é divisível por 3. Então, vamos ter que saltar ou pegar o fator ou o número primo 5. E aí executamos 5 divididos por 5 é 1. Então, senhores, podemos concluir que o 180 na forma fatorada corresponde a 2 ao quadrado, 2 fatores 2, vezes 3 ao quadrado, 2 fatores 3, vezes 5. E o outro método, senhores, ou a outra maneira, 180. Dois números bem práticos de dar em produto. Multiplicação 180, senhores. Por exemplo, é o caso do 10 e o do 18. Dá 180. 10 vezes o 18 dá 180. Vamos fatorar 10, se possível pegando logo algum primo. Ora, dá de graça aqui, né? Porque 10, podemos dizer que é o 2 vezes 5. Beleza, já temos dois primos aqui. E o 18, senhores, fatorado, podemos trabalhar com uma das maneiras, sendo 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Então, senhores, uma das pernas, digamos, do 18, já chegou a primo. Beleza. Vamos para o 6. Fatorar o 6, senhores, é o 2 vezes 3. O 6, dois números que dá, né? É o 2 vezes 3. E aí acabou, senhores. Por quê? Porque ficamos com todos os azulzinhos, ó, em fatores primos. Olha só, temos 2 fatores 2, que é o 2 ao quadrado. Temos 2 fatores 3, que é o nosso 3 ao quadrado. E vezes o 5, que é o fator único 5. Então, senhores, aí uma maneira de vocês executarem, ou da gente executar, divisão ou decomposição de um número em um produto de fatores primos. Deixamos aqui para os senhores esses exercícios, né? Fatoramento ou a decomposição dos 600, 484, 1058, 630 e 144, com as suas respectivas respostas. Aconselho os senhores fazerem, né, executarem, que nas aulas ou em sala de aula faremos os possíveis comentários. No mais, um abraço, valeu, bons estudos e até a próxima.